Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu, Rafael Martins, do Na Bolsa com Raça. Vamos começar agora nossa quinta aula sobre análise técnica, price action. Geralmente já falamos na aula 1 sobre candlesticks, como eles se formam. Falamos na segunda aula sobre LTAs, sobre suporte e resistências, depois sobre LTAs, LTBs, pivô de alta e pivô de baixo. Agora já temos insumos suficientes para prosseguir aqui com os padrões de candlestick. No primeiro caso de hoje, reversões de tendência. Escolhi esse padrão Dark Cloud nuvem negra, pois é o que eu mais opero, é o que eu mais gosto. Então vamos lá. O Dark Cloud, para quem não conhece, ele é um excelente padrão de reversão baixista. Isso significa que ele ocorre em situações de topo, muitas informações de pivôs, né? Também para confirmar a reversão e confirmar um pivô de baixa na seguida, em sequência, costuma ocorrer bastante também. Por exemplo, o mercado vem aqui na tendência de baixa, ele dá uma voltinha para formar um pivô, e aqui nesse ponto aqui, ele ocorre um Dark Cloud, confirmando essa volta aqui, a volta para baixo, para depois romper o pivô a formação de pivô de baixo aqui. Então vamos lá. A melhor ocorrência, quando contextualmente se apresenta em uma zona de resistência após uma perna de alta. Ou seja, a escada está subindo, aqui tem um topo, ocorre aqui o padrão de Dark Cloud e reverte a tendência para baixo. Como que se dá um Dark Cloud? Como é esse padrão? Basicamente, ele é bem simples de identificar, como aqui na figura. Ele vem sempre posterior a um candle de alta, um candle branco, um candle verde, depende de como você configurou. E a sua abertura, no caso do candle, ele tem que ser um candle preto, sua abertura ela tem que ser maior, mais alta do que o fechamento do candle predecessor, do candle anterior. Olha aqui o que temos então. A sua abertura, isso é muito importante, senão não é o padrão. Aqui é a sua abertura, o candle de venda. Sua abertura é aqui no primeiro ponto de cima, no início do corpo, né? No candle de alta, o fechamento é o contrário. O fechamento é em cima, a abertura seria aqui embaixo. Então, a sua abertura tem que ser acima do fechamento do candle predecessor. E ela deve ferir pelo menos 50% do corpo deste candle predecessor. Se esse candle tivesse parado aqui, ele não seria um padrão de Dark Cloud, pois não assim ao pé da letra de livro. Algumas situações até dá para considerar, mas seguindo a risca da técnica, ele não seria um Dark Cloud. Ele precisa avançar ao menos 50% do candle anterior, 50% do corpo do candle anterior. Ele precisa pelo menos chegar aqui, ou avançar, no caso desse aqui que eu chegou a tomar mais 50% do candle anterior. Vamos ver. Outra coisa. E aí, como que se opera isso? A entrada ocorre aqui, quando na abertura do próximo candle ele já rompe a mínima. No meu caso, eu só entro a mínima, inclusive a sombra, não a mínima de corpo, a mínima do candle que confirmou o Dark Cloud. Então, muitas vezes você vai ver, vamos falar até um pouquinho mais na frente, eu vou adiantar um pouco aqui. Melhor ainda se esse candle, muitas vezes esse candle, se vai confirmar o Dark Cloud, ele acaba avançando mais.
Isso aqui já é um outro padrão, chamado engolfo de baixo, que é até mais forte do que o Dark Cloud. Mas a sua entrada é mais cara, por isso que eu adoro o Dark Cloud. Porque se você compor candles, se você fizer uma composição de candles, o Dark Cloud ele te dá uma entrada mais barata do que um engolfo. Mais barata a nível de onde você vai vender, onde vai estar posicionado o seu stop. E aqui no caso de um engolfo, sua entrada estará onde? Sua entrada vai estar aqui embaixo. No Dark Cloud, sua entrada estaria aqui. Ó. Você vendeu mais barato. Então, o seu stop. Seu stop vai sair disso para ser isso. É um stop bem menor. Então, eu adoro o Dark Cloud. Se você compor candles, juntar esse candle aqui. Ah, confirmou o Dark Cloud e vendeu? Pô, se você compor candle aqui no que se chama de blender de candles, juntar esses dois, o que aconteceu aqui? Um engolfo. Então, o Dark Cloud é uma entrada mais barata de um engolfo de baixo. Então vamos avançar. Eu me empolgo falando dele porque eu gosto bastante desse padrão. Por isso que foi escolhido para ser o primeiro que eu ia falar nessas aulas. E isso, como já falamos, atentar para o preço de abertura do segundo candle baixista, que deve ser acima do fechamento do candle anterior. Isso aqui que a gente estava falando. A abertura dele tem que ser acima do fechamento do candle predecessor, do candle que tem que ser um candle de compra, um candle altista. O candle predecessor tem obrigatoriamente que ser um candle altista. E a zona de resistência, uma zona de topo, tem que estar configurada contextualmente também. Seu corpo deve avançar em pelo menos 50% do primeiro candle, computador, é o que já falamos. Quanto maior for o avanço, mais forte será o sinal. Isso significa dizer o quê? Ah, ele parou aqui, em 50%. Beleza, é o padrão, está valendo. Bateu no 50%, em 50%. Se ele passar 70%, melhor ainda. Aumenta a força do padrão de reversão. Quanto maior ele avançar sobre o candle predecessor, maior é o sinal. Cuidado. Claro, cuidado com sombras grandes. Sombras grandes não é interessante. Uma coisa que eu já vi muita gente operando, eu não gosto, é muito violino, que é, por exemplo, o que tem que avançar 50% do corpo anterior é o corpo do candle atual também. Por exemplo, algumas vezes, vamos botar aqui, o que ocorre? Vem aqui um candle altista, certo? Sei lá, tem uma sombrinha aqui, tem uma sombrinha aqui, é um candle altista. E aí começa aqui o Dark, desculpa, começa aqui um Dark Cloud, abertura acima do fechamento anterior. Ele vem aqui, está se formando, só que não fechou ainda, muita gente já entra. Ele fez isso, voltou um pouco, e aqui o que ele deixou? Sombra. Cara, isso para mim não é nem um pouco um Dark Cloud. Isso aqui mostrou uma indecisão muito grande. Eu não entro nesse padrão, eu não considero ele o padrão, apesar de que eu vejo muita gente até ensinando isso como um Dark Cloud. Isso não é, a meu ver, um Dark Cloud. Então vamos lá. Vamos avançar. Algumas vezes, o segundo candle deixa uma sombra inferior muito grande, mesmo com seu corpo rompendo 50% do primeiro. Eu acabei de falar. Particularmente, eu descarto este padrão. É importante em todos os padrões observar um aumento de volume no candle posterior, ou seja, o candle que confirma o Dark Cloud, o candle que
avança 50% do candle predecessor, do candle de compra, ele precisa quase que obrigatoriamente, isso ajuda a aumentar a nossa probabilidade de acerto no padrão, o volume deste candle também. Ele precisa ter um aumento acima da média, ele precisa ter esse acréscimo de volume acima da média. Isso ajuda a confirmar a força do sinal e ajuda a aumentar as suas probabilidades. Não se esqueça que o mercado é isso, é trabalhar a favor das suas probabilidades. Após altas curtas, o padrão deve gerar também reversões curtas. Quanto maior for a alta anterior, maior a força dos candles ali, maior o tamanho dos candles também, maior deve ser a reversão. Foi uma altinha curta, provavelmente vai te gerar também uma reversãozinha curta ali. Muitas das vezes pode acabar formando até um pivôzinho. Você pega ali uma perninha de retração. Então ficar atentos a isso aí também. Tudo é contexto. Sempre importante observar o contexto. Aumentarmos o tempo gráfico aqui é o mais bacana. Por isso que eu trabalho sempre com alguns gráficos de tempo aberto num monitor separado, para poder me ajudar a confirmar visualmente esses padrões. Então, aumentarmos o tempo gráfico, por exemplo, se eu estou vendo um Dark Cloud se formando em 5 minutos, se eu aumentar para o tempo time frame de 10 minutos, veremos que esse Dark Cloud nada mais é do que uma estrela cadente. Isso é o que a gente chama de blended candles. Que é você entender como que os candles são formados. Onde está o fechamento, o que ficou para cima é sombra. Olha isso. Aqui, ó. Com o tempo, você vai até observando mentalmente esses padrões acontecerem. Isso aqui para mim é o mais legal. Você começar a perceber o Dark Cloud, colocar um tempo gráfico maior e ver uma estrela cadente nele é excelente. Como falamos, a entrada dele se confirma na perda da mínima do segundo candle. Perdeu a mínima, confirma a entrada. O stop sempre acima do candle que ativou o Dark Cloud, que confirmou o rompimento dos 50% da linha do anterior. Agora vamos aqui mostrar alguns exemplos no gráfico, para que vocês observem não só os desenhos bonitos de livros, mas também como que ocorrem essas situações no gráfico mesmo. Então vamos lá. O mercado vinha aqui, em uma tendência de alta, nós tivemos essa resistência aqui, traçada anteriormente, de muito tempo atrás. Esse aqui foi no gráfico do índice futuro, né? No time frame de 5 minutos. No dia 19 de março, às 9 da manhã. Então o mercado vinha. Esse 9 da manhã aqui eu acho que está errado. Depois eu confio para vocês, mas dia 19 de março vocês vão ver esse padrão aí. O mercado vinha na tendência de alta aqui, fazendo seus pivôs, andando em onda como de costume, e foi lá com força. Olha o tamanho desse candle. Foi lá, aparentemente com força, testar essa resistência. O que aconteceu? Olha, deixou uma sombrinha aqui, já era um sinal de rejeição. Uma sombrinha pequena aqui. Eu gosto quando ocorre desse jeito.
o candle de compra, ele já deixou uma sombrinha legal, indicando rejeição e subida a esse padrão, a essa região. E aí, o que aconteceu depois? Olha aqui, olha a abertura, olha aqui a abertura do candle seguinte, do candle posterior, acima do fechamento do candle predecessor. E aí, o que aconteceu? Ele rompeu, ele infringiu 50% do tamanho desse candle, confirmou a entrada e fez o que? Deu venda. Deu venda, stop loss. Eu costumo colocar aqui o que for mais alto dos dois. Se esse candle aqui fosse mais alto do que o anterior, seria atrás dele. Como esse daqui era o mais alto, stop loss era aqui nessa região. E aí alguém você vai com sua estratégia aí de trading stop, que não é o que vamos falar aqui agora. Olha lá, abertura acima do anterior. E olha como caiu. Ainda voltou aqui, fez um pullbackzinho, né? E deu outra oportunidade aqui de entrar. Então, o que precisa para aumentar a confiabilidade do Dark Cloud? Acréscimo de volume. Vamos ver o volume como estava nesse caso? Olha aí. O volume aumentando acima da média, maior do que os últimos. Tudo isso ajuda a aumentar a confiabilidade do padrão. Vamos ver mais uns padrõezinhos aqui. Esse daqui foi maior. Esse daqui não só, olha só esse, como era mais confiança ainda. Não está traçado aqui a resistência, eu lembro que nesse dia eu estava mexendo em estava ajustando algumas resistências ainda, tinha uma resistência aqui. Essa vermelha é do gráfico de 1 hora. A dos 5 minutos eu não deixo traçado. Ela fica em outro gráfico para mim, para ficar observando. Só deixo no gráfico que eu opero as linhas de suporte e resistências do 1 hora. Eu trabalho em cima delas. Então aqui para mim é na zona de resistência. E olha o que aconteceu. O padrão de Dark Cloud quase que virou engolfo. Isso aqui mostrou uma força maior ainda. E olha quanto que caiu depois. Eu nem peguei o print depois do restante. Porque eu já tinha feito minha meta do dia aí nesse estado. Já tinha fechado tudo. Então é isso. O que ajuda a aumentar a confiabilidade do padrão? Olha só a força desse Dark Cloud. Ele abriu, inclusive a máxima dele com sombras acima. Ele foi um Dark Cloud com sombras com tudo, né? Anterior ao predecessor. E sem deixar sombra embaixo, melhor ainda, mostrou que não teve rejeição na tendência de baixo. E ele já abriu comendo tudo. E o que aconteceu aqui? Olha o volume. Olha o tamanho do acréscimo do volume para confirmar o padrão. Não esqueça, o contexto e o volume ajudam a aumentar a nossa probabilidade. Aqui é mais um exemplo. Nesse caso aqui foi no euro-dólar, no Forex. Mesma coisa do anterior. Olha esse Dark Cloud engolfando não só sombras, como corpo. Fez padrão, caiu. Que legal. Esse daqui foi um padrão muito legal. Olha quanto que caiu, Tá batendo essa resistência. Olha aqui essa resistência como era forte.
tentou aqui, rompeu uma vez, mas voltou. Então, a resistência aqui estava mantida, né? E olha como foi a força deste Dark Cloud. Se querem conferir o volume, porque eu não vi, acabou cortando aqui do pente. Essa ocorrência aqui foi no dia 1º de março de 2009, às 15 horas. E aqui é o gráfico de 1 hora, tá? O gráfico H1. Então é isso, galera. Vamos fazer um breve resumo aqui. Abertura em cima do fechamento anterior. Certo? Ficou claro isso aí? Se tiver dúvida, pode deixar nos comentários. Abertura acima do fechamento anterior. Avançar 50% sobre o fechamento. Sombra inferior não muito grande, para que não caracterize a rejeição da baixa na região. Contexto. Nunca esqueça da região em que se apresenta o padrão. Entrada quando o preço rompe a mínima do segundo candle. Então é isso. Muito obrigado a todos aí. Se tiver dúvidas, pode deixar nos comentários. Quem gostou, curte. Se inscreve no nosso canal. Toda quarta-feira estaremos postando uma aula aqui. Tudo grátis. Não terão cobranças. Tudo grátis, tudo grátis. Divulguem aí para os seus amigos. Só para lembrar, todo domingo a gente divulga também nossa análise. Um programinha que a gente chama de Giro Dominical na B3. Vai estar no videozinho aí para quem quiser conhecer. Todo domingo eu posto análise dos índices futuros e do mercado à vista, dividido em 2 partes. Então quem quiser acompanhar, se inscreve no canal para ser alertado do horário de divulgação dos mesmos. Muito obrigado a todos aí. Até a próxima quarta-feira com mais uma aula. Abraço.